Meus irmãos, vamos iniciar. Nós queremos assim dar uma boa noite mais uma vez a todos. Saudar a todos na graça e na paz de Cristo. É um privilégio para nós estarmos juntos mais uma vez para meditar na palavra do Senhor. Bom, nós vamos iniciar com uma oração, tá bom? E logo a seguir nós estaremos cantando o hino 33. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse dia, muito obrigado pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor nos concede de estarmos juntos. Através desse meio, Pai, para que possamos estar ao redor da palavra, meditando nela. Obrigado porque Tu és o Senhor, Tu és Deus, Tu és o Todo-Poderoso e Tu tens sido nosso refúgio, aquele que tem derramado Tua graça e Teu favor sobre nós. E por isso rendemos graças ao Senhor e entendemos que a nossa vida sem Ti, sem a Tua palavra, nada poderá ser. Então, Pai, estamos aqui juntos para declarar que Tu é o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor e que dependemos de Ti. Fala aos nossos corações, Senhor, tem misericórdia. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Atos 16, 26 ao 34, diz assim, irmãos: de repente sobreveio tamanho terremoto e sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos estivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo para fora, disse: senhores, que devo fazer para ser salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pagaram a palavra de Deus, e lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando-se deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém. Meus irmãos, quando nós olhamos para este texto, o verso 25, ele nos ajuda muito a compreender a razão do desenvolvimento naquele lugar. O versículo 26 vai dizer a mim e a você que de repente, houve um terremoto naquele lugar, onde então estava Paulo e Silas. Só que o verso 25 diz que Paulo e Silas estavam presos nessa prisão e estavam orando e cantando louvores. E aí nós vamos ver o seguinte: esses homens estavam adorando a Deus. Esses homens estavam fazendo o quê? Cultuando ao Senhor. Esses homens estavam colocando diante de Deus, certamente, as suas vidas, o seu projeto missionário, para que a mensagem do Senhor certamente alcançasse outras pessoas. E ali não foi nada combinado, nada armado, nada movido pelo homem, mas o texto diz que, de repente, houve um terremoto, as cadeias se abriram e as celas também se abrem. Aquele homem que é o carcereiro se vê, de alguma forma, preocupadíssimo, pensando que todos tinham fugido, ia tirar-lhe a vida. E aí Paulo intercepta aquela ação daquele homem e mostra que todos estavam ali, ninguém fugira. E ali, então, Paulo
pega a palavra, prega aquele homem, e aquele homem que ia se suicidar, passa agora a crer em Cristo, e esse homem, então, tem o privilégio, a oportunidade de ter salvação em seu coração e ter a certeza de uma vida eterna. E aqui esse texto, ele nos mostra várias interpretações. Nós vamos ver aqui, hoje, e vamos meditar no tema o Deus que intervém, o Deus que age, o Deus que coloca a sua mão e faz as coisas acontecer. Deus que faz com que todas as coisas cooperam para o bem. Paulo e Silas jamais pensava que naquela prisão alguém ia se converter no aspecto de que esperava aquele terremoto. Mas Deus permitiu que aquele terremoto acontecesse para que a mensagem do Senhor chegasse àquela família e pessoas fossem salvas naquele lugar. E aqui nós podemos perceber, alguns aspectos dessa intervenção do Senhor, alguns aspectos dessa mão de Deus agindo para manter a sua missão prolongada naquela cidade, como em outros lugares também. E aqui nós vamos ver alguns aspectos que falam dessa intervenção. Em primeiro lugar, nós podemos concluir aqui que o Deus que intervém, o nosso Deus, o Deus da palavra, é o Deus que age no seu tempo. Qual é o tempo de Deus agir? Aí nós vamos ver duas palavrinhas relacionadas a tempo na Bíblia. Tem a cronologia, que é o tempo meu e seu, dia, horas, mês, ano, cronos, e tem o kairos, o tempo oportuno de Deus, o tempo que Deus age. E aí nós vamos ver exatamente que esse texto está mostrando aqui que a palavrinha de repente, no versículo 26, revelando que não fora algo esperado, que não fora algo, ou seja, planejado pelo homem. Paulo e Silas, então, não programaram aquele acontecimento, mas sim o que aconteceu naquele lugar foi obra exclusiva de Deus, dentro do seu querer, na sua própria hora. Daí nós podemos perceber, então, meus irmãos, que nós não temos o domínio, mas Deus tem. Ele tem o domínio de todas as coisas, inclusive o domínio do tempo, inclusive a condição que ele manifesta para que a gente possa, de alguma forma, compreender que ele é o Senhor e sabe o Senhor que age na hora certa. Cabe apenas nós estarmos atentos e prontos, sempre se preparando para que o tempo de Deus, ao se manifestar, nós veremos então a sua glória e também certamente ficaremos felizes pelo tempo oportuno de Deus. Essa semana algo nos chamou a atenção, porque muitos meios estão tentando fazer com que a sociedade volte à sua normalidade. Um dos meios que nós estamos acompanhando de alguma forma no Rio de Janeiro são os clubes de futebol. Só que um jornalista disse uma frase muito interessante ao fazer o comentário. Não é o futebol que determina essa pandemia. Não é ele que vai curar essa pandemia. Só um time no Rio de Janeiro tinha 16 infectados com o vírus. E aí o repórter falou, mas é a pandemia que vai definir quando o futebol vai voltar. O que isso tem a ver com o texto, meus irmãos? Muito a ver. Não somos nós que vamos realizar as coisas no nosso tempo, mas Deus que vai realizar o seu propósito em nossas vidas, segundo a sua vontade. Nós estamos vivendo esse tempo de Deus na Igreja Presbiteriana de Itaici. Um ano de oração para que o telhado fosse construído. Um ano de oração. E agora, no meio de maio, irmãos se levantam com a possibilidade de dar esse primeiro passo, essas ações, para que esse tempo de Deus em nossa igreja pudesse ser realizado, para que essa obra fosse desenvolvida. E aí nós vemos, então, que Deus intervém.
mas ele intervém no tempo dele, para a glória dele. Cabendo a mim e a você ter a consciência daquilo que Maria teve quando ouviu Jesus dizer: não é chegado a minha hora, mas o tempo de Deus é o tempo perfeito, tempo abençoador, tempo que de fato as coisas acontecem e a graça do Senhor se manifesta. Segundo lugar, nós podemos concluir nesse texto com clareza aqui que o nosso Deus, ele intervém e ele utiliza-se de vários meios para realizar os seus planos. Estava lendo ainda há pouco esse livro aqui, Se Deus Já Sabe, Por Que Orar? E nesse livro aqui ele conta uma história muito curiosa, que a rainha Elizabeth da Inglaterra, ela soube que os espanhóis iriam invadir a Inglaterra. E aí, a Inglaterra, naquela época, era um povo cristão, um povo que tinha informações reformadas, um povo que estava diante de Deus. E as igrejas ali, então, ao saber que vinha várias frotas de navios para invadir a Inglaterra, começaram a orar. E isso foi no ano de 1588. E aí o que aconteceu? Eles estavam caminhando no mar e de repente houve uma tempestade. E toda aquela frota de navio, ao invés de chegar na Inglaterra, foi conduzida para o norte da Escócia. E nunca chegaram na Inglaterra. Tudo porque uma igreja orou, buscou o Senhor, e Deus usou dos seus meios de uma tempestade para que aquelas frotas fossem afastadas da Inglaterra e a vontade do Senhor prevalecesse dentro da Inglaterra. O que isso tem a ver com o texto? Muitas vezes, Deus usa os meios para realizar os seus planos. No capítulo 12, Deus usou um anjo para abrir as portas, para que Pedro fosse liberto. Agora aqui, Deus, na sua providência, usa o fenômeno natural. Qual foi? O terremoto. Naquela região da Macedônia, afirma o seguinte, que havia muitos abalos sísmicos lá, havia terremotos. Daí que Deus usou aquele meio para que pudesse, então, aquelas portas se abrirem. Usou aquele meio para que aquele lugar fosse abalado. E aí Deus usou para que também milagres acontecessem ali, porque ninguém se feriu, revelando a mim e a você que Deus revela o seu poder, a sua glória, a sua majestade e realiza os seus planos para abençoar o seu povo. Deus usa todo o que ele tem para abençoar a sua vida, abençoar a sua igreja, abençoar a nossa história, porque ele tem todo o poder. Nada neste mundo está fora do seu alcance, mas ele realiza tudo segundo a sua vontade. O Salmo 24:1 diz: do Senhor é a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Portanto, Deus, para realizar os seus planos infinitos, meus irmãos, a Bíblia nos mostra que ele usa até um terremoto para que uma vida seja salva, uma família seja alcançada, mas também para que o seu povo seja liberto e abençoado com a sua graça. E aí nós podemos perceber essa segunda verdade: Deus que age, ele age exatamente no tempo dele, usando os meios dele, mas em terceiro lugar, quando Deus age, ele abre portas para abençoar o seu povo. Aquela ação poderosa de Deus fez com que aquela fortaleza, aquela mega prisão fosse derrubada. E assim todas as portas, diz o texto, foram abertas. No texto original, a palavra está escancarada, todas foram abertas. Daí que a atuação de Deus abrir portas, revela o seu domínio, revela que ele vem para abençoar, que ele faz todas as coisas, e ele também revela que é o Deus das oportunidades, tudo que é necessário ele faz, nada deixando faltar. E aí nós louvamos a Deus, porque o nosso Deus, quando ele abre portas, ele abre para valer, ele derrama a sua graça, a sua maravilhosa graça sobre o seu povo. A Bíblia nos mostra vários exemplos assim.
fez mulheres estéreis ter filhos, fez o povo de Israel, quando estava passando por um grande e terrível momento dentro de Israel, no tempo de Neemias fosse para Jerusalém, restaurasse os muros de Jerusalém, mas Deus enviou recursos do rei, fez que um imperador chamado Ciro libertasse o povo de Israel e o povo voltasse para Jerusalém para adorar o Senhor quando estava em Babilônia, fez com que pessoas que estavam dentro de um deserto, ouvindo a palavra, Jesus multiplicasse pães e todos comessem com variedade, várias vezes, sobrando 12 cestos. Mostra-me a você que Deus, quando abre portas, Ele abre para abençoar profundamente o seu povo. Isso nos faz lembrar, irmãos, de uma missionária. Ela se formou em dentista, queria trabalhar na função dela, só que agindo na ação missionária. E ela não sabia como, porque o dentista é uma área muito cara, os aparelhos são muito caros. E ela se filiou a uma missão. E ela então soube que um navio chegou à sua cidade, estava recrutando missionários para atuar com as suas funções pelo mundo. E eles parariam em certos lugares, chamariam as pessoas, levariam para o navio, e ali tinha todo tipo de assistência, inclusive assistência dentária. E eles estavam precisando de dentista. E aquela jovem que viu o seu desejo ser realizado, ou seja, Deus confirmando o seu chamado, teve a oportunidade de seguir naquele navio, fazer missões, cumprir a sua função como serva do Senhor, ajudar pessoas, revelando que o nosso Deus abriu aquela porta, nada faltou, todas as coisas vieram ao favor daquela jovem. E aí nós podemos louvar o nosso Deus, e nós podemos dizer, até aqui o Senhor nos ajudou, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, portas abertas estão sempre manifestando a graça de Deus. O mundo pode dizer o lockdown, tudo fechado, mas quando Deus age, portas se abrem, porque Ele é Senhor sobre todas as coisas. Quarto lugar, o que esse texto nos ensina? O nosso Deus que intervém, quando Ele age, Ele põe em liberdade os cativos. O texto nos dá essa verdade, essa orientação. Todos os grilhões, diz o texto aí, todos os grilhões, todas as cadeias que estavam presas nos homens ali foram quebradas. Todas as algemas foram soltas. Isso de modo imediato, de modo que tanto os filhos de Deus que estavam ali, Paulo e Silas, quanto os que não eram libertos pela salvação em Cristo, ou seja, foram libertados também, demonstrando que o nosso Deus pode libertar qualquer um, o salvo como o perdido. Nenhum saiu dali, mas todos os salvos, Paulo e Silas, e os não salvos, puderam perceber a ação de Deus, a ação poderosa de Deus, Deus colocando cativos em liberdade. E aí isso nos faz pensar em várias frentes de texto, né? A palavra do Senhor vai nos mostrar em João 8,32 que conhecereis a verdade e essa verdade vos libertará. Nós lembramos também do texto de Efésios 3,20 que diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Deus, quando age, Ele põe em liberdade o mais terrível pecador. Ele põe esses cativos que estão presos nos seus pecados em liberdade, porque Deus é o Senhor sobre todas as coisas. A Bíblia nos ensina isso. Marcos 5, 2-5, revela que tinha um homem na cidade de Genezaré, ou Gadara, que era um homem endemoniado. Era um homem que tinha legiões no seu corpo de demônios.
Era um homem que vivia se cortando com telha, um homem que não tinha paz, um homem que vivia nos cemitérios, um homem que ficou cativo até que o Senhor Jesus o encontrou. O Senhor Jesus manifestou a sua graça naquele homem. E aquele homem que ninguém conseguia libertar, ninguém conseguia domar. Jesus pôs aquele homem diante dele, assentado, em pleno juízo, transformado em paz, e ainda fez daquele homem um missionário. Então nós podemos acreditar, meus irmãos, que não há prisão que Cristo não possa soltar. Paulo e Silas estavam numa prisão de segurança máxima. E Deus, através de um terremoto, libertou aqueles homens. Libertou Paulo e Silas, revelando que para ele nada pode opor-se ao seu poder. Quinto lugar, esse texto nos ensina uma outra maravilha aqui. O Deus gracioso, o Deus que intervém, age de maneira graciosa. E aqui nós podemos lembrar que a palavra graça, ela tem dois tipos de atuação. A graça geral, que é Deus realizando sobre todos os homens a sua bênção, chuva sobre maus e bons, injustos e injustos, e a sua graça especial, que recai apenas sobre os eleitos, sobre o povo de Deus. Daí que nesse texto Deus usa na sua providência, nem Paulo nem Silas, nem tampouco os ímpios foram acometidos de danos físicos. Todos foram preservados do mal, e ainda não permitiu que nenhum saísse dali naquela prisão. Não houve fuga, não houve correria, todos estavam ali. E aí a gente vê o que Deus cuidou, Deus preservou, e a sua graça foi estendida sobre maus e sobre bons. Nós podemos ver isso nos nossos dias, né? Nós vemos aí que quando há uma vacinação, por exemplo, contra a gripe, todos estão incluídos, crente e não crente. Quando veio, assim, nós estamos orando para que essa vacina contra o coronavírus apareça, surja. Deus abençoe alguém para que surja com essa ideia e todos vamos ser beneficiados. E aí nós vemos o seguinte, essa graça é uma graça geral, mas a graça especial, ela recai sobre os eleitos, porque Deus ama o seu povo. Nós podemos ver aqui que nem todos na prisão foram salvos. Apenas, o texto nos mostra, quem? O carcereiro. Então a gente vê Deus agindo graciosamente segundo a sua vontade, segundo o seu querer, segundo a sua manifestação da graça, conforme a sua soberana vontade. Sexto lugar, meus irmãos, concluindo aqui, o reino do Deus que intervém revela que o seu reino é maior que todos os reinos. Qual é o reino de Deus? O reino de Deus prega o quê? Que Jesus venceu a morte. O reino de Deus prega o quê? Que a cruz não foi o final, Cristo ressuscitou. O reino de Deus mostra que aonde não pode ter vida, Deus manifesta a sua vida. O reino de Deus é maior do que todos os reinos. O que isso tem a ver com o texto? Muito a ver. O reino da terra pode ter todos os seus poderes. O reino da terra pode ter todos os seus recursos, condições, possibilidades. Entretanto, quando Deus age, quer realizar a sua vontade, Ele é que é o Senhor dos senhores. Diante dele, todos os reinos se prostrarão, visto que só Ele é que tem poder para levantar reis e destituir reis. Deus é o Senhor sobre todas as coisas. O reino de Deus, que é o maior reino de todas as coisas. Meus irmãos, nós estamos vivendo esses dias porque os poderosos, os grandes sábios, os grandes filósofos, os homens da medicina não trouxeram solução para esse problema até hoje. Por quê? Revelando a falência humana. Porque o povo está preocupado com a economia cair,
desemprego. Revela o quê? Que os reinos desse mundo caem, mas o reino de Deus é maior, porque Deus é o Senhor desse reino, é o Senhor de todos os reinos, e Ele põe no pó todos os reinos na terra, revelando que Ele é Senhor sobre todas as coisas. Concluindo aqui nesta noite, esse texto combina para nós aqui e termina mostrando o seguinte: o Deus que intervém. Como esse texto nos ensina algo valioso para nós hoje. Esse texto nos revela a mim e a você a grande esperança, meus irmãos, que para o mundo tudo se acaba, tudo está terminando. Nós podemos compreender, então, que o nosso Deus reina. Ele é Senhor dos senhores. Na mão dele está a vitória e no tempo dele virá a resposta. Nada neste mundo está fora do seu alcance. E no tempo dele, para a glória dele, ele manifestará a sua graça, a sua maravilhosa graça, para bem do seu povo, como também para o bem da humanidade. A ele seja o nosso louvor, a nossa glória, a nossa rendição, porque o nosso Deus existe, ele reina de geração em geração. A ele todo o nosso louvor e a nossa gratidão, hoje pelos séculos dos séculos. Amém.